you were talking about buffet. Like bacon in the morning. And it's good because it has protein, but you should avoid bacon in the morning because of your health. Yes. Unless you are going to start running, you can eat. Sometimes I'm dreaming, but just only dreaming. So many dreaming. Saturday, laundry, I wash, iron, and that's what I'm doing already. Oh. Things of this one is good. Yeah, very good. With the help. You can try. Few months. No, You cannot eat. cannot, especially this, what's that one? Ginger. Ginger. And then this one cannot. No, you are in a good shape. Avocado, right? Yeah, no. Green. Yeah, but then church is like avocado. Monday for that one. Oh, every day. You can change the fruit. Sem jeito para filmar. Essa planta hoje está aqui a atrapalhar muita coisa, mas é assim. Sétimo mês do ano. Uau! Como o tempo voa e como isso ensina-nos o quanto nós precisamos a cada dia ser mais intencionais com as nossas escolhas diárias, não é? Com aquilo que nós focamos, investimos a maior parte do nosso tempo, entre vários aspectos. Como é que vocês estão, minhas amadas irmãs? Contem coisas. Eu tenho aprendido o quanto quem não vive de intenção vive realmente de muita frustração. Porque vejamos, olha como o tempo passa. Nós tivemos a nossa primeira aula da Academia Hábitos no dia 18 de janeiro. Eu preparei a segunda aula, que era suposto ser no dia 24 de junho, uma aula sobre saúde cerebral, que brevemente será lançada, será anunciada. Eu conto muito com a vossa participação e a vossa presença. E uau, hoje é dia 1 de julho, não é? O quanto... Isso ensina-me o quanto, se escolhermos dormir, distrair-nos ou vivermos embriagadas nos prazeres e nos padrões do mundo, podemos realmente nos perder. Como é que está o saldo? Positivo, negativo? Como é que vocês se sentem? Contem-me coisas. E aqui não é mais um vídeo para o YouTube. Eu acho que eu, como digo sempre, vou ficar por aqui. Acho que o YouTube ajuda mais a desenvolver o meu lado de professora. Professora, não é? Profissional de saúde, de neurocientista, com foco em saúde cerebral e longevidade. E é isso. Então, uma das coisas que faz com que eu esteja a gravar esse vídeo hoje, primeiro,
é para saber como é que vocês estão. Segundo, para mostrar-vos uma parte, não é, daquilo que é a minha rotina, o meu de jejum de 19 horas, preparei o meu sumo verde. Eu, por acaso, quis comprar um suplemento com o nome de Greens verde. E eu fiquei assim, por que eu vou comprar isso? Não é que vem com conservantes, vem com um monte de propriedades químicas, e sem contar que eu atualmente também estou muito mais exigente comigo mesma em termos de suplementação e alimentação, não é? Porque eu já não sou assim tão nova, tenho 33 anos, vou fazer 34, pela graça de Deus, e tenho que me cuidar, não é? Tenho que me cuidar, não é? Tenho que estar sempre a fiscalizar as coisas, ver a parte fisiológica do corpo, exames de rotina, consultas de rotina. Meu Deus do céu! É uma bênção chegar nessa idade e eu agradeço muito a Deus pela maneira como Ele tem me revestido de maturidade, mas é uma fase que dá muito mais trabalho. Tudo tem de ser controlado, fiscalizado, situação hormonal, tudo, porque nós também devemos, não é, capacitar-nos de conhecimento. Nós, como filhas de Deus, não podemos estar no desconhecido, no anonimato. Eu sempre recomendo que, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que nós conseguimos, dentro dos nossos recursos, é muito bom nós investirmos em nós mesmas e em todas as esferas da vida, emocional, com a ajuda do mentor espiritual, terapias. Eu amo fazer terapias, eu faço terapia há um ano e alguns meses e a minha vida mudou muito, muito, isso ajuda muito, principalmente porque a minha psicoterapeuta é cristã e as nossas sessões são sempre com base à palavra de Deus, não é? Nunca voltada à sabedoria terrena ou a filosofias terrenas. Eu amo isso. Eu amo estudar. Eu sou a chata do estudo. Meu Deus, desde criança, a minha vida sempre foi marcada por muito estudo. Então eu amo estudar. Eu recomendo vivamente que se estude bastante. Por mais que nós olhemos para discursos de pessoas que aparentemente são bem-sucedidas e digam, ah, não precisamos de escola, precisamos sim. Eu recomendo muito a leitura, especialmente a leitura intencional, dentro daquilo que nós gostaríamos de nos desenvolver profissionalmente. É por isso que atualmente eu leio muito mais sobre o cérebro, não é? Eu leio muito mais sobre o cérebro, sobre cognição, porque o meu foco é em saúde cerebral, voltado para doenças neurodegenerativas, doenças neuropsiquiátricas, e comecei agora a estar dentro da prática do eletroencefalograma, que é um exame cerebral não invasivo com o objetivo de captarmos a atividade elétrica do cérebro. É lindo. Emociono-me com como a neurociência é muito de Deus, porque olhares para as ondas cerebrais naquele ecrã, ajudar as pessoas a livrarem-se de transtornos, a saírem de transtornos, muitas vezes só com a alimentação, sem precisar recorrer aos estímulos farmacológicos. Eu acho que é por isso que Hipócrates, não é? Falou que a tua comida seja o teu remédio e que o teu remédio seja a tua comida. Eu gosto muito dessa frase dele. Não sei se eu estou a pronunciar bem, eu partilhei com uma amiga recentemente, mas é uma frase muito inspiradora, porque muitas doenças neurodegenerativas podem ser evitadas com a alimentação e muitas doenças do fórum neuropsiquiátrico também são sanadas não é, são curadas com a alimentação. É. A nossa alimentação hoje em dia é extremamente inflamatória. Meu Deus do céu, é muito inflamatória, muito inflamatória.
o mundo tem investido a cada dia mais e mais em programas inflamatórios, rotinas inflamatórias. Por exemplo, antigamente, em 20 minutos, produzia-se, acredito que um maço de cigarros ou uma caixa de cigarros. Eu não sei onde é que eu tenho esse artigo, mas eu aprendi num artigo. Eu gosto muito de artigos científicos, não é? Gosto muito de. Também quando tu vais para o mestrado e doutoramento, és obrigada a estar familiarizada com papers científicos. É obrigatório mesmo. Não, não temos escolhas, não temos opções. E existem artigos muito difíceis de interpretar, minha vida, mas é uma bênção. Então, atualmente, em um minuto, são produzidos 20 mil maços de cigarro. E olhem como é que o mundo está. Olhem como é que o mundo está. Está uma loucura, está uma confusão. E uma das coisas que faz com que eu esteja aqui também hoje, que é o meu foco principal, é só partilhar dois aspectos muito importantes. As vendas de ansiolíticos. Ansiolíticos são medicamentos para tratar os transtornos de ansiedade ou das doenças do fórum neuropsiquiátrico, ansiedade, depressão, burnout, ataques de pânico, entre vários aspectos. São medicamentos para isso, porque eles atuam como calmantes no sistema nervoso central. As vendas de ansiolíticos dispararam. Assim, eu acho que quadruplicam-se a cada dia. E isso quer dizer o seguinte, que nós somos a geração que vive ansiosa, vivemos inflamadas e a caminhar com a síndrome metabólica. Eu fiquei assim, quando eu vou e deparo-me com essas estatísticas, eu, eu digo, Pai, tenha misericórdia de nós, porque aonde é que nós vamos parar com isso? O que é que nós temos pensado? Aonde é que estão as nossas cabeças? Que nós somos a geração que tem um conjunto de informações disponíveis. Inclusive, eu como profissional de saúde e professora, procuro partilhar muita informação que eu acredito fielmente que ajude e agregue de forma gratuita para que as pessoas não se percam, para que as pessoas se sintam acolhidas, para que as pessoas encontrem uma luz no fundo do túnel e consigam transformar suas vidas e reescrever, com a ajuda do Senhor, a sua história. E eu fico assustada. Como é que isso é possível? O que é que temos? O que é que está a acontecer? Por quê? Não é? O que é que leva a isso? E uma das coisas que eu tenho aprendido e tenho visto é o uso excessivo das redes sociais, porque está assim demais. Os nossos cérebros estão neuroplasticamente a cada dia mais fragilizados. A neuroplasticidade é uma das coisas que eu mais aprecio na neurociência, é uma das coisas que mais espelha o amor de Deus por nós, porque é a capacidade que o nosso cérebro tem de fazer alterações e de adaptar-se face às experiências. Isso é tão espiritual que, olha, não importa o quão muitas vezes nós tenhamos vivido situações dolorosas, difíceis, a neuroplasticidade ensina-nos que nós não precisamos ser a soma ou a consequência dos nossos traumas, das nossas feridas emocionais, das nossas fortalezas mentais, porque nós podemos moldar, adaptar o nosso cérebro, os nossos hábitos, nós podemos substituir os nossos hábitos, a nossa forma de olhar as coisas, de ver a vida, nós podemos olhar para um novo horizonte, nós podemos viver com esperança.
é muito mais do que isso para mim a neuroplasticidade, porque eu sou muito, muito, muito fruto dela. É, muito fruto dela, muito, muito. Então é uma das coisas que eu mais admiro e é uma das coisas que mais esse excesso, não é, do consumo das redes sociais hoje em dia impede-nos de enxergar, porque nós temos prejudicado tanto a nossa memória, temos prejudicado tanto a nossa memória, que é uma das coisas mais importantes. O nosso cérebro é uma das coisas mais importantes, ele é o maestro do nosso corpo. Se o cérebro não funcionar, o corpo não funciona. É por isso que, por exemplo, as crianças que nascem com a síndrome polimalformativa grave, por causa de alterações cerebrais, por causa da dilatação errada no cérebro, entre vários aspectos, tornam-se vegetais, não é? Que é um termo mais leve que nós usamos, porque elas não falam, não andam, não são impedidas, não é, de viver como um ser humano normal. É. E muitas delas morrem antes do tempo, entre vários aspectos, não é? Isso é algo muito triste, mas é para mostrarmos o quanto, se nós não cuidarmos do nosso cérebro, se não cuidarmos do nosso cérebro, não tem como. Assim, o cérebro é, é o elemento mais importante, não é? O cérebro, os rins, o fígado e o coração são órgãos extremamente, extremamente importantes. É, não é? Os pulmões. E depois, os rins, o fígado e o coração atuam como rivais do cérebro porque gastam a mesma quantidade de energia. O nosso cérebro gasta muita energia para manter-nos vivos, muita energia para manter-nos vivos. Tem um consumo de energia excessivo para manter-nos vivos. Imaginem, o cérebro já gasta tanta energia para manter-nos vivos, já faz tanto esforço para manter-nos vivos. Imaginem o quanto nós temos mutilado o nosso cérebro, inflamado o nosso cérebro com o excesso de exposição às redes sociais, com a alimentação extremamente inflamatória, com uma vida sedentária, sem criar estímulos para a memória. Por isso é que eu recomendo vivamente o estudo, porque estudar é uma das melhores maneiras de criar estímulos para a memória e impedir que o nosso cérebro alcance algum processo inflamatório e chegue a uma doença neurodegenerativa ou neuropsiquiátrica. Então é isso. E eu fico assim muito, muito, muito admirada, muito admirada. Isso é uma conversa aberta. É uma conversa aberta porque eu não tenho preparado roteiros para o YouTube. Eu faço aquilo que o senhor tem me orientado a fazer. É uma conversa aberta. Então, eu hoje vim partilhar essa informação com as irmãs, que as vendas de ansiolíticos disparam a cada dia e nós precisamos atentar-nos, precisamos vigiar isso, nós precisamos refletir. A disciplina da reflexão precisa ser, assim, uma das nossas maiores aliadas para que nós não façamos parte dessa onda, porque as pessoas estão a morrer. É. Existem várias formas de morrer e viver à base de ansiolíticos, viver à base de estímulos farmacológicos é uma das formas de morrer também, não é uma das formas de olhar para nós e falarmos que nós não temos vida. E depois, esse conjunto de fatores, não é? O excesso de exposição às redes sociais, isso causa um conjunto de males tão graves que, por exemplo, Asa Raskin, o criador do scrolling infinito, do Instagram e do TikTok, viveu anos, não é? Depois disso, a desculpar-se por ter criado algo que supostamente era para ajudar-nos,
Não era extremamente tecnológico, era algo que facilitaria o nosso processo, a nossa vida, por ter criado algo que hoje em dia pode assemelhar-se ao uso de uma droga. Sim, é. Porque quando nós falamos de adição às redes sociais, nós estamos a comparar ao uso de uma droga. Ativa as mesmas estruturas cerebrais, ativa muito, não é? Danifica a nossa amígdala, que é a estrutura cerebral responsável pela regulação emocional. As pessoas com ansiedade e depressão muitas vezes têm, como é que eu pronuncio em português? Têm debilidades ou lesão, não é? Lesão na amígdala, desculpem, uma lesão na amígdala. Uma pessoa viciada em redes sociais, por exemplo, é incapaz de tomar decisões claras, decisões que o ajudem, decisões racionais, melhor dizendo, e acontece que isso ativa o córtex pré-frontal, não é? Que é uma região situada aqui, que é responsável, a estrutura cerebral responsável pela tomada de decisões. Então, as drogas, não é? O uso de substâncias tóxicas ativa essas estruturas, não é? Núcleo accumbens, que é a estrutura cerebral responsável pela sensação de prazer e tudo isso. Ativa. E eu noto que hoje em dia o tratamento de uma pessoa viciada em redes sociais assemelha-se muito ao tratamento de uma pessoa que usa hum, substâncias tóxicas. Assemelha-se muito, principalmente naquilo que concerne à teoria cognitiva comportamental. Então, para onde é que nós estamos a caminhar? O que é que está a acontecer conosco? Socorro, Deus! Socorro! Algumas vezes eu digo, Jesus, volta, por favor, porque está mal. E a outra informação que eu gostaria muito de partilhar com as irmãs é que nós precisamos atentar-nos. É, porque nós mulheres, eu inclusive apontei isso aqui, não é? Que eu gostaria de partilhar. Após um estresse crônico ou agudo, as mulheres são mais suscetíveis a alterações neurológicas e psiquiátricas do que os homens. Atenção, eu vou repetir. Após um estresse crônico ou agudo, as mulheres são mais suscetíveis a alterações neurológicas e psiquiátricas do que os homens, uma vez que a nossa resposta imunitária é mais acentuada e intensa. Os órgãos que fazem parte do sistema imunitário não são o fígado, os rins, o coração e o cérebro. Eu não sei se falta mais algum, se tiver falta mais algum, ajudem-me, por favor. Mas esses são os que me vêm em mente agora. E aqui vamos focar especialmente no cérebro, vamos focar principalmente no cérebro, na memória, não é? Uma vez que a nossa resposta imunitária é mais acentuada e intensa, porque nós temos um conjunto de fatores, principalmente depois que abraçamos a maternidade. Tudo muda, tudo muda. Eu ainda não tenho um filho nos meus braços, né? Sou mãe, mas eu sei que tudo muda. Tudo muda mesmo. Recentemente eu, inclusive, senti umas pontadas na coluna, consequência da epidural que eu levei, e tudo muda. Tudo muda. O esforço cognitivo é maior, porque os partos, algumas vezes eles atuam como fator antagônico ou antagônico, mas acho que é antagônico, sim, fator vilão contra o nosso hipocampo, que é a estrutura cerebral responsável pela criação e consolidação de memória, quer seja de curto ou de longo prazo, não é? É por isso que eu tenho um material tão bonito sobre isso, que perder a memória no pós-parto é um mito ou não? É, mas nós não perdemos memória no pós-parto. Isso são processos biológicos. São processos biológicos. Acontece. Então, mobilizamos mais células
imunitárias e geramos resistência aos glicorticoides, ou seja, tornamos-nos mais resistentes às armas anti-inflamatórias do corpo. Então, eu partilho isso porque ter saúde obriga-nos a saber gerir ou a evitar o estresse crônico. E vamos por parte. Como é que nós podemos evitar ou gerir o estresse crônico? Muito prático isso, assim, muito prático. Primeira coisa, protegendo o cérebro e a memória. Evitar estímulos baratos, evitar o excesso do consumo às redes sociais, fugir. Nós já não estamos num nível de evitar alimentos inflamatórios, nós estamos num nível de fugir de tudo aquilo que é inflamatório, de toda a alimentação inflamatória. Ah, não, Luquinha, não posso comer um docinho. Até pode, mas não vai acontecer nada de errado se não comer. Não vai acontecer nada de errado se não comer. Eu estou aqui 1 ano e 4 meses sem ingestão de chocolates, sem ingestão daquele bolo de jinguba que eu amava. Amava aquele bolo de jinguba, irmãs, eu amava um bolo de jinguba. Eu amava um bom Kit Kat. Principalmente quando eu estivesse triste, porque a minha relação com o chocolate era muito emocional. A minha relação com os doces era muito emocional. Eu lembro-me que na minha fase de debilidade emocional, eu antes de dormir, eu comia muitas gomas, tinha uma cantina, em Angola nós chamamos de cantina, não é? A loja dos mamadus, que nós amamos, meu Deus, os dialós, os pascoais, os bacatrás, nós amamos isso em Angola, nós temos, temos isso. E eu, não é? Já vivia sozinha, eu tinha uma cantina na minha rua na época, e o dono da cantina era meu amigo, e era um homem, o Pascoal é um homem muito temente a Deus, é um homem com muitos princípios e valores. Ele foi uma das pessoas que mais ensinou-me coisas, não é, sobre realidades espirituais. E eu ia lá, eu comprava uns rebuçados assim, cheios de açúcar refinado. E às vezes assim triste, eu antes de dormir eu comia aqui. É nada, meu Deus, Deus me tirou de longe, deixa só meus irmãos, Deus me tirou de muito longe. Antes de dormir eu comia aquilo. Então eu estou aqui hoje, não é? Já faz uns, o quê? Há 3 anos que eu não como esses rebuçados, não é? Comia outras coisas, né? Comia chocolates, mas há 3 anos que eu não como esses rebuçados. E não como chocolates há muito tempo, há 1 ano e 4 meses. E estou aqui, vivo muito bem. Tudo muda, olha. A pele muda, a disposição muda, a aparência muda. Eu sinto muito mais inteligente hoje em dia porque a alimentação inflamatória rouba a nossa inteligência, porque impede-nos de pensar bem, de raciocinar, impede-nos de ter clareza diante do entendimento, especialmente as minhas colegas que são profissionais acadêmicas e profissionais de saúde, não é? Quando nós estamos com uma alimentação, quer seja a base cetogênica ou não, uma alimentação regrada, é incrível como nós entendemos a matéria muito rápido, é incrível como nós, por mais que o artigo científico seja difícil, nós conseguimos resumir, nós conseguimos, por exemplo, não é? Eu não sei como é que funciona nos outros países, mas aqui na China, mestrados e doutoramentos é muito à base de Journal Club. Nós temos que estar a fazer vários, assim, Journal Club, apresentações de 15, 10 minutos, 20, 30 minutos, mas é obrigatório nós fazermos Journal Club, porque isso também prepara-nos muito, não é? Como professores e para outras apresentações. Aqui faz-se muito isso. E às vezes o teu professor dá-te um papel muito difícil de interpretação, com os dados estatísticos assim, loucos, que tu não sabes como é que vais te desdobrar. E se a alimentação estiver errada, é mais difícil ainda. Então, nós não precisamos de açúcar refinado, não precisamos disso. A frutose, sim, nós precisamos da frutose. Mas ainda assim, eu, chata como ando ultimamente, sempre vou recomendar as frutas de baixo valor glicêmico. E quais são? Melancia, melão, kiwi, maçã,
morango. Morango, que não é fruta, que eu aprendi recentemente com um médico, não é fruta, é uma flor comestível adaptável. Uau, eu amei aprender isso e também estou já aqui a partilhar com as irmãs, porque não é o facto de nós sermos crentes que vamos viver desprovidas do conhecimento que precisamos, conhecimento científico, conhecimento acadêmico. Eu acho que daqui a pouco eu vou ter que obrigar algumas pessoas a estudarem realmente, assim como Deus obrigou-me a largar tudo e estudar. Eu acho que vou ter que fazer isso, né? A caminhar com a vara da repreensão do apóstolo Paulo e dar assim chicotes, né? Para estudarmos mais, porque estamos a precisar. E é isso. Então, como mulheres, a nossa resposta imunitária ao estresse crônico é mais intensa do que os homens. É muito mais intensa do que a dos homens. Por isso é que nós também, por exemplo, pertencemos ao grupo de risco das doenças neurodegenerativas e neuropsiquiátricas, especialmente o Alzheimer, começando pela própria história, como eu sempre gosto de repetir. Em 1906, o Dr. Alois Alzheimer notou mudanças significativas no tecido cerebral de uma mulher que morreu de uma doença mental incomum. A partir da história, um ponto de ordem, não é como dizem os professores, turma, atenção, um ponto de ordem. A partir da história, começa por nós. Alguns estudos já associam o número de partos também, não é? Alguns estudos associam o número de partos, mas a verdade mesmo, bem a verdade, é que ainda não se sabe qual é a causa, porque o nome da doença nem é Alzheimer, também, não é? As alterações que ocorrem no cérebro, o déficit de vitaminas, a maneira como o cérebro encolhe, um cérebro com Alzheimer encolhe, fica assim, eu vou rasgar um papel aqui da minha agenda. Este é o cérebro. E eu tenho um cérebro aí, eu vou buscar. Este é o cérebro. E o cérebro com Alzheimer, ele fica assim. Fica assim. Eu vou buscar o meu cérebro aí, não é? Ele fica assim, encolhido. Então é isso, não é? É isso. A massa cinzenta fica completamente comprometida, o hipocampo e o estágio severo, onde começam as compulsões, convulsões e até. Uau! Eu acho que eu sempre emociono-me ao falar sobre o Alzheimer. Até o paciente sucumbir. É uma doença muito triste mesmo. É. Não se sabem quais são as causas hoje em dia, né? Ou propriamente, não se sabe qual é a verdadeira origem, não se sabe, a indústria investe a cada dia recursos, experimentos clínicos a cada dia mais caros, muito caros mesmo, mas o que acontece é que a medicação retarda apenas o estágio severo, mas chega uma altura que nem a medicação mais consegue impedir o estágio severo. E o estágio severo é o mais triste, quando o paciente fica inválido, quando tem de usar fraldas, quando começa a convulsionar, até o dia. Até o dia, né? Até o dia. E é isso. Então, eu quero pedir, não é? Agora falando muito sério, de todo o coração, vamos nos cuidar, vamos nos atentar, vamos. O mundo não está bom. Não está bom. Não está bom. Eu nunca olho para as estatísticas como apenas estatísticas. Não, eu nunca olho para as estatísticas como apenas estatísticas. Eu olho para as estatísticas e eu vejo o quanto nós temos nos afundado a cada dia. E o quanto caminhar com essa série de imediatismos, por exemplo, os tratamentos de adição às redes sociais com a teoria com a terapia cognitivo-comportamental é mais para as mulheres
porque as mulheres são mais atingidas com a ansiedade e depressão por causa do uso excessivo às redes sociais. A vida, minhas amadas irmãs, não é um minuto de um Reels no Insta, não é uma foto da Luquênia que foi correr e postou o resultado no Strava, não. A Luquênia que foi correr e postou o resultado no Strava passou por uma série de debilidades emocionais, passou por um conjunto de males, viveu perdida nas próprias emoções por muito tempo e atualmente vai se descobrindo em Cristo, em Cristo, em Cristo e permitindo que o Senhor se transforme, a transforme, melhor dizendo, transforme a Luquênia e se submeta ao processo e obedece. E Deus é um Deus de muita cura, não é? Deus é um Deus de muita cura. E a Luquênia, não é? Vai correr, porque a corrida é uma das coisas mais importantes da vida dela, não é? A corrida foi uma das coisas que ajudou-lhe a ser curada e a descobrir a sua força em Deus, porque correr, por exemplo, 4 minutos por quilômetro era algo que a Luquênia não se via fazer. A Luquênia, quando começou a correr, só queria se livrar dos quilos a mais que tinha no corpo. E o Senhor foi falando com ela por meio da corrida e ela foi se descobrindo, ela foi entendendo muita coisa. A Luquênia passou por um processo e a Luquênia está num processo pedagógico, porque todas nós estamos em algum processo pedagógico, casadas, solteiras, divorciadas, viúvas, todas nós estamos em algum processo pedagógico, todas nós. Processos pedagógicos jamais vão terminar, porque quando passa numa etapa, o Senhor dá outra etapa. A transformação em Cristo é contínua, não é algo que acabou e estamos prontas, não. É por isso que a cada dia nós precisamos submeter-se mais e mais, alinhar-se mais e mais ao Senhor. Então, não resumam a vida da Luquênia. Não achem que não, a Luquênia é mais feliz do que eu porque ela conseguiu acordar para correr, ela corre nesse pace. Uau! Não, não. Foram o quê? 3 anos para chegar nesse tempo de corrida. Foram 3 anos para aceitar que, uau, é a academia que eu tenho, é na academia que eu tenho que trabalhar, é como profissional de saúde que eu preciso atuar para o reino do meu pai. Levou tempo, nada é do dia para a noite, e ainda assim vou descobrindo outras coisas. Por favor, por favor, por favor. Os outros não estão acima nem abaixo de nós, cada um tem o seu processo em Cristo. Cada um tem o seu processo em Cristo. Até as pessoas que estão mais avançadas no processo do que nós. Por favor, vamos parar, refletir. Qual é a necessidade que nós, por exemplo, temos de ir para o Insta todos os dias? O que é que tem lá que nos prende todos os dias? Qual é a necessidade que nós temos? Eu às vezes me pergunto de ligar o telefone todos os dias, porque eu amo desligar o meu telemóvel por 3, 4 dias. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Certa vez alguém fez uma brincadeira comigo, Luquinha, como é que o moço vai te achar se você desliga o telemóvel? Eu não ando, eu não sou movida por aquilo que vejo, não. Mas é por aquilo que eu acredito. Eu disse à pessoa, quando o moço tiver que me achar, o senhor vai preparar tudo. Eu não preciso me preocupar com nada. Então, se eu achar que eu tenho que desligar o meu telefone hoje, o senhor me permitiu, eu vou desligar sim. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, por favor, o que nós procuramos não está no telemóvel, não está nas redes sociais. Não. Telemóvel, meu Deus do céu, não tem nada assim, não tem, não vamos encontrar, não é na mensagem com aquela amiga ou com aquele moço que insiste em perguntar se dormiste bem, se está tudo. Não, não é, não está lá, está em Deus. E nós precisamos amadurecer rápido para percebermos isso. As vendas de ansiolíticos dispararam, irmãs. O que é que nós estamos a fazer das nossas vidas? Como é que nós estamos a viver?
Então, aqui temos o nosso cérebro. Eu sempre com a minha garrafinha d'água. Aqui em casa chamam-me de mar, porque eu bebo muita água. Muita água, meu Deus. Acho que uns 4 litros por dia vão. Não controlo. Especialmente nessa fase do calor. Este é o nosso cérebro, não imagine. Não é? Coisinhas que nós neurocientistas e especialistas em saúde cerebral amamos, né? O nosso cérebro. E a minha amada irmã vai fazer o seguinte: vai atentar-se ao combate ao estresse crônico ou contra o estresse crônico, começando pela alimentação. A alimentação, não é? Vamos começar pela alimentação. O que é que nós vamos fazer? Uma listinha. Nós, mulheres, precisamos da agenda. Nós precisamos escrever muito. É terapêutico. Aqui eu tenho a minha agenda, meu caderno, que eu faço alguns apontamentos importantes para depois partilhar. E a irmã vai escrever o seguinte: a partir de agora, não, já não vou a tempo de cuidar da alimentação, porque já falhei muito, já estamos em julho, para você já começou o próximo ano? Não. Eu comecei a correr, eu voltei a correr, não. Comecei, eu voltei. Não é fazia caminhadas, não. Fazia caminhadas em 2020, depois parei em 2022 e em 2023 eu comecei a correr no dia 19 de dezembro, não esperei janeiro de 2024. Então não precisamos esperar por janeiro de 2027 ou não precisamos esperar segunda-feira, não. A irmã vai na agenda, não é? Apontar o seguinte: a partir de agora, hoje, dia 1 de julho, eu estarei a investir em alimentos ricos em potássio e pobres em sódio. Quais são os alimentos ricos em potássio? Peixe, feijão, lentilha, frutos vermelhos, nozes, não é, castanhas, tudo aquilo que não é inflamatório, vou ser mais prática, né? Tudo aquilo que não é inflamatório, tudo aquilo que não é de alto índice glicêmico, muitas vezes, não é? Porque nem toda fruta é aliada para a saúde cerebral, por exemplo. Não é? As frutas são importantes, é o açúcar natural, mas nem todas são aliadas para a saúde cerebral. Ai, Luquene é chata assim. Eu também, quando aprendi isso, fiquei chateada. E foi no segundo mês em que eu estava sem ingestão de açúcares refinados. E eu também não posso sentir o desconforto sozinha. Vamos juntas nessa. Então é isso. A irmã vai tirar estímulos baratos. Quais são os estímulos baratos? Não precisamos ficar 2 horas no scrolling do Insta, não há necessidade para isso. Sei que muitas de nós trabalham com as redes sociais, inclusive eu, não eu. Atualmente a minha página do Insta é somente para trabalho, somente coisas voltadas à minha profissão e aquilo que é a minha rotina dentro da minha profissão também. E mesmo assim eu estou há o quê? Há um mês e quantos dias? E alguns dias sem estar lá no Insta e está tudo bem. Isso ensina muito o quanto nós não precisamos, apesar de trabalharmos com o digital, nós não precisamos ser reféns dele. Não, quem não é visto não é lembrado. Para a filha de Deus não pode ser assim, não é? Teorias terrenas não podem substituir aquilo que o nosso Pai Celestial ensina-nos, por favor. Então, tirar os estímulos baratos, o excesso de telas. Qual é a necessidade de ficarmos toda hora conectadas ao telemóvel? Isso torna-nos neuroplasticamente muito fragilizadas e impede a nossa capacidade de aprender coisas novas, de adaptar-se, de transformar-se, porque a transformação exige muitas retiradas intencionais. Isso aqui é ouro, é ouro.
A transformação exige muitas retiradas intencionais. É preciso retirar-se muito, é preciso silenciar muita coisa. Eu costumo dizer que talvez hoje em dia as pessoas gostem menos de mim do que antes, porque a transformação exige muita seletividade, muita descrição. Nós não precisamos estar a consumir um monte de coisas, não há necessidade. Não há necessidade de estar a expor o que nós não precisamos só para mostrar o quanto temos uma felicidade de palco, não é? Uma felicidade falsa. Porque é o que acontece muito hoje em dia nas redes sociais, então nós temos que ter cuidado. Olhamos para as pessoas que aparentemente estão mais avançadas e não estão. E uma das formas de nós nos protegermos contra o estresse agudo ou crônico também é isso, é evitando o excesso de exposição, quer seja as telas e as redes sociais. Focar só no que importa, focar no que importa, evitar tudo aquilo que pode prejudicar a memória, fugir de comportamentos inflamatórios, de rotinas inflamatórias, de conversas inflamatórias. Porque, por exemplo, às vezes aquela pessoa que liga para nós consome muito a nossa energia. E quando tu acabaste de conversar com a pessoa, estás com uma fome, e uma fome só de comer besteiras, coisas que não vão ser aliadas para o que tu procuras ou precisas atualmente. É preciso ter muito cuidado com isso. 20 amigas para quê? 30 amigas para quê? Qual é a necessidade? Fala com um monte de gente todos os dias, para que isso? Pessoas são energia, nós somos energia. Tudo aquilo que nós fizemos envolve energia, nós temos de nos proteger. E uma das melhores maneiras de evitarmos o estresse crônico é nos protegendo. E eu sempre digo assim, que eu aprendi na prática, porque eu sempre gosto de vos dizer o quanto eu fui muito teimosa e rebelde com o Senhor, muitas vezes. O Senhor jamais fará a nossa parte, Ele não tem compromisso com nada que foi estabelecido na ausência dEle. Por favor, por favor. Manter o corpo em movimento. Minha senhora, minha amada irmã, mantenha o corpo em movimento. Mesmo dentro de casa, caminha. Eu falava com a minha irmã ontem que eu tenho uma amiga em Luanda, tenho muitas saudades dela. Ela agora é personal trainer, a Lucélia. E pronto, ela vem de uma família que é propensa, não é, a engordar. E ela contava-me que quando deu à luz a filha dela, ela agachava com a bebê no colo, não é? Aos 3 meses da bebê, não, e ela agachava com a bebê no colo, ela fazia alguns movimentos com a bebê no colo. Em casa, dê a 7.000 passos, não posso sair, dê a 7.000 passos em casa, dê a 4.000 passos em casa. O melhor ginásio é ao ar livre, não é? A academia livre. Caminhadas, corridas. Eu, inclusive, já partilhei uma planilha no grupo do WhatsApp da Academia Hábitos sobre como começar a correr, como começar a fazer caminhadas com trotes para correr. Mas eu fiz isso. Assim, fiz isso. Coisas que eu comprei, eu dou, assim. Tá aqui, vamos todas juntas nessa. Vamos viver a cada dia mais livres, não é? Dessa opressão e distantes dos processos inflamatórios. Por favor, por favor. Eu não vou desistir de vocês, eu não vou. Não vou. Assim como o Senhor não desistiu de mim, eu não vou desistir de vocês. Tudo bem que eu não posso fazer o papel de Deus nas vossas vidas, mas eu não vou. Eu não vou. E é isso. Hidratação, muita água. Para que refrigerante? Eu algumas vezes bebo uma Coca Zero. Um sábado, com fungo ou mofete, eu gosto de uma Coca Zero, não é? Não tem açúcar refinado, mas tem adoçante. Tem adoçante. É. Eu bebo uma Coca Zero e tem menos sódio também do que a Coca-Cola normal, então eu bebo uma Coca Zero. É, não é? Mas eu tenho um volume semanal de treinos, um volume de corridas grande. É, não é? E eu acho que o errado muitas vezes é quando nós
usamos essas coisas e não treinamos, não nos movimentamos. Então é isso. Evitem conversas desnecessárias. Sabem que as rodas de conversa muitas vezes também podem levar-nos a caminhar com estresse crônico, as comparações excessivas. Não fale mal das pessoas. Não comente sobre as pessoas. Não faça isso. Deus vê e Ele retribui. Não comente. Não faça isso. Eu lembro-me quando eu voltei a usar o Insta, eu fui muito acusada de usar Monjaro. Está a usar caneta, está a usar Monjaro. Então, uma vez eu fiz uma live, a Rebeca convidou-me para uma live. E depois daquela live, várias pessoas mandaram mensagens a pedir perdão, perdão por ter te acusado que usava as Monjaro. Não fale mal das pessoas, não faça isso, não faça. E sempre que tu tentas pensar algo de errado sobre alguém, peça perdão ao Senhor, peça misericórdia e peça ao Senhor para renovar a tua mente. Se não te agrada, não veja, não olhe, não ouça. Mas não fica aí a olhar, a ouvir, para depois comentar. Isso deixa-nos, assim, a fofoca, deixa-nos feias, sem brilho. Vocês já viram mesmo bem? Vocês já viram uma pessoa que gosta de fofocar que tem um brilho assim sobrenatural, que tu olhas para ela e dizes não, essa pessoa, uau, tem uma luz, uma presença. Não. Deus não está em meio às ondas línguas. Professam maldades, mentiras, fofocas sobre os outros. Não. Não seja fofoqueira, minha irmã, não faz isso. Eu não sou perfeita. Estou longe de ser perfeita. E eu costumo dizer que o material que eu sou feita exige que eu seja disciplinada, corrigida e repreendida todos os dias. Eu não sou perfeita, mas eu tenho pavor. Eu tenho pavor. Eu tenho pavor de fofoca. Eu tenho pavor de conversas enfadonhas. Eu tenho pavor de mesquinice. Eu tenho pavor disso. Tenho pavor disso. É, porque o que eu não gosto, aquilo que não me agrada, eu não faço, eu não vejo, eu não sigo, não me atento, não estou lá. Eu sou uma pessoa assim, eu amo silenciar as coisas. As pessoas que são íntimas, assim, próximas a mim, elas sempre dizem que eu sou muito estranha. Porque eu amo silenciar as coisas. Eu amo estar a silenciar as pequenas estranhas, esquisita. Eu amo silenciar as coisas. Amo silenciar as coisas. Eu agradeço muito a Deus por estar a me ensinar a concentrar a minha energia naquilo que importa. Cérebro, gravar vídeos para as irmãs, editar para as irmãs, estar com as irmãs, crescer na minha profissão, crescer dando aulas, crescer no laboratório. Eu amo isso. Yeah. Então, vamos nos rever. Filha de Deus, não é uma coisa que eu tenho aprendido, precisa muito de solitude e de reflexão. É, vamos nos rever, vamos nos atentar. O vídeo vai ficar longo demais, eu acredito. Mas é isso. Não precisamos estar muito expostas às redes sociais, não precisamos disso, não precisamos estar todos os dias. O que é que tem lá todos os dias? Quem te mentiu que para vender tens que partilhar todos os dias? Tens que partilhar sim, não é? Porque eu ganho pão. Mas não são as estratégias terrenas. Não é pela nossa própria força. Nós lemos em Zacarias 4. É pelo agir do Espírito Santo.
são nossas estratégias, esquece isso, esquece. Seja intencional. O crescimento exige muita intencionalidade, muita intencionalidade, muita intencionalidade. É, mas não exige as nossas próprias estratégias. As nossas são nulas, são inválidas. E é isso, não é? Eu espero que de alguma maneira eu tenha ajudado e bom mês de julho. Eu tenho fé que eu vou receber algumas mensagens sobre melhorias de disposição, de peso corporal, até o final desse mês. É, eu tenho fé que isso vai acontecer entre nós, porque nós vamos estar a cada dia mais posicionadas e, não é? Mais vigilantes. É. Não se esqueçam que é sobre saúde cerebral e longevidade sempre. Zero inflamação e zero estresse crônico. Um beijo.